Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre cultura do maracujazeiro, mais especificamente sobre manejo integrado de pragas da cultura do maracujá. É uma cultura, né, que tem importância para a região, né? Muita gente cultiva maracujá, portanto, entre as frutíferas ela tem destaque, né? Então, nós vamos falar sobre os principais problemas da cultura do maracujá, especificamente as pragas. Claro, nós temos muitos problemas com doença, com nematóides, principalmente esses grupos, né, que podem causar perdas significativas, né? Mas nós vamos nos atermos às pragas do maracujazeiro. Bem, quando a gente fala do maracujá, né, a título de curiosidade, ela é também conhecida como flor da paixão. E claro, todo mundo deve saber, né, que a flor da paixão está se referindo à questão da paixão de Cristo, né? Então o pessoal coloca, né, quais são essas semelhanças que tem com a paixão de Cristo. Então nós temos aqui, é uma flor que ela tem 3 estigmas, ou seja, a flor feminina, a parte feminina da flor. Esses 3 estigmas, eles se assemelham aos 3 cravos. Então, se você olhar aqui, ampliar um pouquinho, vocês verão aqui, ó, as 3 estruturas, aqui os 3 estigmas, e o formato desse estigma se assemelha ao cravo, né? Então, foi um em cada mão e outro nos 2 pés, né? Então, são 3. 5 anteras, que se assemelha a 5 chagas. Então nós temos aqui, ó, uma antera, 2, 3, 4 e 5. Esse é o órgão masculino, onde nós temos os grãos de pólen, né? Então se assemelha às 5 chagas, ou seja, os 5 ferimentos que Jesus teve, que foram os pés, né? As 2 mãos, a coroa e onde ele foi atingido pela lança, né, do guarda romano, né? Então se assemelha às 5 chagas. E as gavinhas, elas se assemelham aos açoites, né? Claro que aqui você não vai encontrar as gavinhas nas flores, né? Então elas estão nos ramos, as estruturas que estão se desenvolvendo, ou seja, as partes mais novas emitem as gavinhas para se fixar no suporte, ou se fixar num substrato. O formato da flor, pessoal, segundo os especialistas, se assemelha à coroa de espinho. Então você vê aqui semelhante à coroa de espinho o formato da flor. E os tons roxos aqui, né, o tom roxo da flor, se você olhar aqui, se assemelha ao sangue derramado por Jesus Cristo quando foi crucificado. Aqui está errado, né? Sangue, né? Ficou um M aqui no meio perdido, né? Sangue derramado, então não tem esse M aqui. Então essa é a semelhança, né? Por isso que o pessoal chama de flor da paixão. Mas vamos lá. Então quando a gente fala da cultura do maracujazeiro, pessoal, hoje aqui para nós, a principal forma de cultivo do maracujá está aqui, né? Nós temos 2 formas. Essa forma aqui é considerada como espaldeira, sistema de espaldeira, o tipo cerca, né? E nós temos o sistema de parreira. Depois nós vamos mostrar as 2, né? Foto das 2. Então nós temos aqui, como a gente cultiva o maracujá normalmente aqui. Então, a muda é transplantada, e você conduz essa muda, né? Se for só um fio de arame, você pode ter mais fios aqui, mas você com o barbante, fixando um barbante na base, de forma que esse barbante ele não aperte a base, e depois você fixa no arame em cima e vai enrolando. Enrolando nem precisa, né? Porque a planta vai se fixando e subindo. Quando chega no arame aqui, você poda, né? Você pode fazer a poda aqui em cima, né? Faz a poda para quê? Para emitir ramificações laterais. Claro que as ramificações baixas aqui você vai remover.
e vai deixar duas brotações conduzindo uma para um lado e a outra para o outro. Beleza, quando esse ramo aqui encontrar outro ramo da outra planta, você poda e deixa ela soltar ramos que irão ficar pendurados aqui, né? Irão ficar pendurados. Claro que você não vai deixar encostar no chão, você poda aqui quando estiver próximo do chão. Muita gente faz o quê? Só pega esses ramos e joga novamente sobre a planta. Só que eu não vejo tanto a necessidade hoje, né? Já que você preconiza, se eu não estou enganado, no máximo 2 colheitas, né? 2 safras, ou 2 anos, né? De cultivo, para você fazer a substituição das plantas. Antes a gente deixava por muito tempo, né? E aí depois que fazia a substituição. Mas agora não. Então com 2 é que vai formar o efeito que a gente chama de efeito cortina. Tá? Forma nesse sentido aqui, ó. Vamos olhar aqui no final. Então você podou aqui, tá? Aqui encontra o ramo da outra planta e você vê que aqui os ramos vão pendurar, que a gente chama de efeito cortina. E são nesses ramos que irão produzir frutos, né? Isso aqui é importante, pessoal, por que eu estou explicando? Porque quando você vai fazer um controle de pragas, esse sistema de cultivo, se você não deixar criar uma verdadeira maçaroca de ramos aí, facilita o controle de pragas e doenças na cultura. Então o sistema de espaldeira facilita isso, porque você pulveriza de um lado e pulveriza do outro, você passa nas entrelinhas pulverizando, né? Então a cobertura em termos de pulverização é muito melhor do que quando eu deixo crescer à vontade, né? Então eu conduzindo bem, eu facilito o controle de pragas. Então aqui só para a gente ver a foto, né? Aqui é o sistema de parreira, ou seja, eu faço aqui, pode ser com arame trançado em cima, e a planta vai crescer à vontade, eu não tenho poda, eu só tenho uma desbrota até chegar próximo do arame. A partir dali, os ramos que saem, eles vão crescer à vontade. Tá? Claro, facilita nesse caso, por exemplo, no florescimento, a polinização natural, através de uma mangava, né, da abelha, porque as flores ficam sempre expostas, então fica muito mais fácil. Quando eu trabalho no sistema de espaldeira, que muita gente pega o ramo, que chega a encostar no chão e joga novamente em cima do arame, eu tenho um volume, uma massa foliar ali muito grande, muitas vezes as flores estão no interior, então dificulta um pouco a polinização, e a polinização artificial também. A pulverização na parte inferior, beleza, mas na parte superior dificulta um pouco também. E aqui, pessoal, o sistema de espaldeira, que é o sistema que é mais utilizado aqui na nossa região. Ou seja, se eu passo com um pulverizador aqui, depois passo aqui, eu consigo pulverizar muito bem, tendo uma cobertura muito boa dessas plantas. Então aqui é bem interessante. Eu só tenho que ter um cuidado. Se você olhar aqui, ó, geralmente o pessoal coloca um palanque bem grosso no final e um palanque do outro, e depois eu vou colocando sustentação ao longo dessa linha, porque isso vai ficar muito pesado. Nunca colocar o arame aqui, ó. O arame não pode ficar em cima aqui. De acordo com o peso, com o tempo ele vai rachar esse bambu. Então o mais interessante é que eu pegue, pode ser bambu mesmo, mas que eu faça isso aqui, ó. Eu faço tipo uma cruzeta em cima, é como se fosse um X, mas que amarrado lá na ponta. E aí eu prendo. Porque eu posso enrolar com arame, né? Eu prendo com arame. Então é muito mais difícil de arrebentar isso aqui. Agora quando eu coloco o arame em cima, ele racha o bambu. Vai pesando e ele vai rachar. Então eu tenho que ter muito cuidado na hora de fazer o tutoramento, de fazer a sustentação para essas plantas. Então, mas aqui, pessoal, aqui é mais para mostrar o quanto é interessante esse sistema, principalmente para os tratos culturais, a polinização artificial é muito mais fácil nesse sistema.
Então, os micro-organismos são os maiores problemas. Então, as doenças são os maiores problemas na cultura do maracujá. Principalmente na nossa região, que a gente tem alta temperatura, alta umidade, condições que são extremamente favoráveis para o desenvolvimento de doença. Então, quando eu vou cultivar maracujá, eu já vou sabendo que eu vou ter muitos problemas com doença. Então, eu tenho que me planejar para fazer o controle. As plantas não podem perder massa foliar. Se perder, ela vai responder isso em redução de produtividade. Os insetos podem variar de região para região na cultura. Claro, isso é normal para todas as culturas. Então, numa região eu posso ter mal ocorrência de uma determinada praga e em outra região outra. Isso é normal. Problemas de resíduos de defensivos nos frutos. Isso aqui é um outro problema. Então, eu só vou contar uma situação para vocês. Tá? A gente foi uma aula prática, numa propriedade. Claro que eu não vou dizer qual o nome da propriedade, quem que é o produtor, né? Mas a situação que é para a gente não cometer o mesmo erro. Então, problemas de resíduo. Então, o que aconteceu? A gente foi visitar, tem uma praga, a gente vai falar dela aqui, mas por final dos slides, que se chama besouro da flor do maracujá. Tá? É um besouro muito pequeno, mas que ataca a flor do maracujá. E o controle dele não é fácil. E, por exemplo, um produto de amplo espectro, ou seja, que mata tudo, que o pessoal mais utiliza em maracujá, até por ter um residual curto, de apenas em torno de 3, 4 dias, né, que é um piretroide chamado de Decis 25CE, é o mais comum, mas quando aplicado para controlar esse besouro, não tem efeito quase nenhum. Então, beleza, a gente foi nessa propriedade e aí o produtor estava falando para a gente que o único produto que eles conseguiram fazer com que tivesse uma certa eficiência para esse besouro era um produto chamado barragem. E com certeza vocês já ouviram falar, quem tem propriedade, que trabalha com gado, com animais, com certeza já ouviu falar de barragem. Quem tem um quintal, tem cachorro, começou a aparecer carrapato, o pessoal recomenda barragem para você fazer pulverização do quintal para controlar carrapato. Então, isso quer dizer o quê? Que esse produto é um produto recomendado para controle, para uso veterinário, né? Para uso pecuário, né? Não para uso na agricultura. Ele não tem recomendação para plantas, para insetos. Ele tem recomendação para aplicar em animais, para controlar inseto em animais e não inseto em plantas. Qual é o problema, pessoal? Esse produto, a concentração dele é de 150 ml, 150 ml para cada litro do produto comercial. Então ele é o barragem 150 CE, ou seja, 150 ml para cada litro do produto comercial, 150 ml de ingrediente ativo dentro do produto comercial. Enquanto que o Decis 25C ele tem 25 ml para cada litro do produto comercial, 25 ml de ingrediente ativo para cada litro do produto comercial. Significa que esse produto ele é 6 vezes mais concentrado do que o Decis. O barragem é 6 vezes mais concentrado que o Decis. Então, quando eu aplico esse produto, com certeza o meu período residual vai ser um pouco maior. E se eu colho esse fruto antes e coloco ele no mercado, provavelmente eu vou ter problema com resíduo. Então, a partir do momento que eu pego um produto que não é recomendado para a cultura e aplico, eu tenho que pensar muito bem, porque se eu intoxicar alguém, posso responder na justiça, já que esse produto não tem recomendação. Então eu tenho que ter muito cuidado quanto a isso. Vamos lá, vamos prosseguir. Olha, outra informação as mamangavas são as principais responsáveis pela polinização em maracujazeiro. Todo mundo conhece mamangava, né? Daqui a pouco nós vamos passar mais algumas informações quando a gente for falar de pragas, que para a maioria das culturas não é praga, mas para a cultura do maracujazeiro nós vamos estar mostrando, por exemplo, as abelhas voando na cultura do maracujazeiro,
Para vocês terem uma ideia, né, por que a mamangava poliniza e a abelha Apis mellifera, que é a abelha pequena, né, ela não consegue fazer a polinização. Apesar de visitar a flor, elas não polinizam, né? Mas mamangavas são os principais polinizadores. Eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu tenho troncos velhos na minha propriedade, madeira caída lá, aqueles troncos, muitas vezes eles servem de abrigo para as mamangavas, então não compensa eu estar queimando, jogando fora. E se eu cultivo maracujá, é interessante deixar, tá? Porque diminui a minha necessidade de polinização artificial. Então, devido a isso, né, recomenda-se pulverizar inseticidas em maracujazeiros apenas no período da manhã. Por quê? O que acontece no período da tarde? Abertura das flores. Então, quase na totalidade das flores, elas abrem no período da tarde. Se abrir no período da tarde, é interessante que eu faça a recomendação de controle no período da manhã ou à noite. Posso fazer à noite também, mas é mais recomendável no período da manhã, de manhã cedo, que se você tem funcionário, ele vai trabalhar durante o dia. Recomenda-se pulverizar inseticidas de baixo poder residual e baixa toxicidade. Isso aqui é recomendado para a maioria das culturas, né? Quando a gente trabalha com frutíferas, que você tem um consumo in natura, é interessante eu diminuir a quantidade de resíduo, com certeza. Tá? Baixo poder residual, não deixar resíduo para o consumidor. E a gente sabe como que é a colheita do maracujá. Eu colho fruto maduro, amanhã já vai ter mais fruto maduro no chão. Eu tenho fruto verde, tamanho pequeno, tamanho médio. Então eu tenho frutos de vários tamanhos, diferente do que ocorre com a cultura do abacaxi, por exemplo, que colhe tudo de uma vez. Aqui não, eu tenho um escalonamento em termos de colheita. Então, baixa toxicidade por causa de quê? E seletividade, né? Nós temos os inimigos naturais presentes. Então, se o produto ele tem um poder residual elevado e uma toxicidade elevada, é muito problemático, principalmente para o consumidor. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Preferência de baixa toxicidade. Ali o verde, o azul, e evitar ao máximo o amarelo e o vermelho. Às vezes não tem outro jeito, mas na medida do possível eu devo evitar. Bem, pessoal, agora falando das pragas, né, propriamente dito, né, nós temos o grupo dos lepidópteros como um dos mais importantes na cultura do maracujá. Então, assim como em outras culturas, os lepidópteros vão ocorrer. Só que na cultura do maracujá, assim como a gente já viu lá na cultura da bananeira, os lepidópteros que ocorrem no maracujá são borboletas. Então, são insetos fáceis de você identificar, porque elas estarão voando dentro da cultura durante o dia. E é o momento em que você está andando na lavoura. Então, facilita a identificação. Então, vamos lá. A primeira espécie que a gente vai trabalhar ela é conhecida como Dione juno. Aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, não está errado aqui, o nome não está errado, tá? Então, nós temos o gênero, a espécie e a subespécie, tá? Então, não é binomial como na maioria, né? Aqui nesse caso tem espécie e subespécie. Ela é da família Heliconidae e é uma borboleta. Para você ter uma ideia, né, a borboleta é muito bonita, né? Aqui nós temos mostrando os tons, é bem colorida, né? Então, ver voando na área, você já fica esperto, né? Com certeza ela está colocando o ovo ali nas plantas. Qual a planta hospedeira dessa borboleta, da Dione juno? Maracujá. Tá aqui, ó. Maracujá é o hospedeiro principal dessa borboleta. Bem, pessoal, quando a gente fala em bioecologia, mas só pedindo desculpa, eu tive que
que sair um pouquinho, mas retornando, né? Quando a gente fala de bioecologia, né? A gente está falando da biologia do indivíduo. O adulto, ele possui de 3 a 3,5 centímetros de comprimento, ou seja, até 35 milímetros de comprimento, e 6 centímetros de envergadura, ou seja, de uma ponta da asa à outra. Só para a gente ter uma ideia aqui, e mostrando a foto, a foto não ficou selecionada. Só um minutinho. Voltando, pessoal, um probleminha no computador, mas já solucionado. Então, pessoal, a característica dessa borboleta, se você olhar bem, aqui, né? Tá meio que travando o computador, mas vamos tentar mostrar direitinho. Então, aqui mostrando a parte superior, né? A parte superior, região dorsal, e aqui a região ventral, né? Das asas, né? Aqui mostrando o colorido das asas, e na parte ventral tem essa característica. Então, essa espécie caracteriza por essa mancha aqui. Essa mancha na extremidade das asas, tanto na asa anterior quanto na asa posterior, essa mancha nas bordas contínua. A gente vai ver na outra espécie que tem um pouco de diferença. Então, ela tem essa mancha contínua nas bordas, né? Esse tom meio amarelo avermelhado e essa faixa escura na borda das asas. Oh, meu santo Deus. Então, as asas anteriores são alaranjadas com as margens externas pretas, né, que a gente tinha comentado com vocês. As asas posteriores apresentam manchas pardas. A oviposição é realizada preferencialmente na face abaxial das folhas. Então, vocês já viram isso, a abaxial, parte inferior. E os ovos são colocados agrupados, ou seja, são juntos os ovos. A gente vai ver que isso é importante para a gente quando a gente for fazer o controle, for fazer monitoramento. É interessante saber o que é isso, ovo colocado de forma isolada e ovo colocado de forma agrupada. Voltando de novo. Então, cada fêmea coloca de 70 a 140 ovos, né? Pode variar, né? De 70 a 140. Então, sempre colocados na face inferior e em grupos de ovos. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, olha a quantidade de ovos colocado aqui na face inferior da folha, ou seja, a maior quantidade de ovos colocado aqui de uma única vez, praticamente é quase metade aí dos ovos que o indivíduo coloca, né? Tudo de uma vez, tudo agrupadinho. Se eu arrancar essa folha aqui e esmagar, eu elimino uma grande quantidade de uma vez só. Isso é bem interessante. Para fazer o controle se torna muito mais fácil. Duração da fase de ovo, né? O período de incubação dos ovos vai de 6 a 7 dias. Pode variar de 6 a 7 dias até sair a lagartinha. Então, eu comecei a verificar a presença de ovos na área. Um período de aproximadamente uma semana eu começo a ter lagarta pequena. Então, se eu tenho condição de vistoriar e arrancar essa folha contendo esses ovos, que não é fácil porque está na face inferior, eu posso fazer, mas isso é em poucas plantas. Quando eu tenho áreas grandes, eu fazendo monitoramento, observando a presença de ovos, eu já tenho que ficar esperto para daqui uma semana eu ter a possibilidade de ter lagartas pequenas e já ter à minha disposição produtos para fazer o controle, né? O que eu vou utilizar, os métodos que eu vou utilizar para fazer o controle.
Então as lagartas, quando eclodem, são amarelas, mas se tornam pardo escuro à medida que crescem, né? Então, o que você vai encontrar nas folhas, normalmente é isso aqui, ó. Uma grande quantidade de lagarta comendo a mesma folha. Então, se os ovos são colocados agregados, normalmente os indivíduos, as lagartas, se alimentam dessa forma também, né? Uma grande parte, né? Isso não, a gente não pode dizer que é uma regra, mas normalmente quando os ovos são colocados agrupados, os indivíduos se alimentam de forma agrupada também, principalmente as lagartas, né? Então aqui mostrando a lagarta já no final do ciclo, né? Chegando no último instante, ela vai se transformar em pupa, ela se fixa, nesse caso aqui na folha, e vai se transformar em crisálida, né? Para depois virar o adulto. Então, ó, vivem agregados e possuem corpo coberto por espinhos. Então, tem pequenos espinhos. Você vai perceber que é a coloração preta e tem pequenos espinhos. É um inseto praga-chave para a cultura, pois conhecido como incide todos os anos. Todos os anos ela está ali ocorrendo, causando dano severo às plantas. Se você deixar que a população cresça, você pode ter perdas significativas. Porque é um inseto desfolhador. Se é um inseto desfolhador, toda queda de folha tem reflexo na produção. Então, se eu tiver uma intensa desfolha, eu vou ter uma queda acentuada na produção de frutos. Bem, pessoal, a outra espécie que ocorre na cultura do maracujá está aqui, ó, conhecida como Agraulis vanillae. A mesma situação da Dionis juno, ou seja, gênero, espécie e subespécie, né? Ela também é uma borboleta, também pertence à mesma família. E tem essa característica, né? Se você olhar aqui, ó, o adulto tem essa característica. A gente vê que na região dorsal, ou seja, na parte superior do corpo do inseto, nesse caso aqui, você vê que na outra, isso aqui era contínuo, era uma mancha contínua. Aqui são como se fossem pequenas bolinhas, né? Cuja parte central é meia, tem o tom do restante do corpo do indivíduo e a borda é escura. Então ela já diferencia da outra quanto a essa característica, né? Mas é uma borboleta também. Então os formatos não são muito diferentes. E aqui é a face inferior, ou seja, a região ventral do corpo do indivíduo adulto. Dê uma olhada que é bem interessante aqui, ó. A parte ventral é um pouco diferente também da Dionis juno. Qual a bioecologia desse inseto? Também é uma lagarta de hábito, nesse caso, é uma lagarta de hábito solitário. Diferentemente da Dionis juno, tem um hábito gregário. Essa aqui é um indivíduo adulto, no caso a fêmea, vai estar colocando um ovo numa folha, coloca um ovo em outra folha, e assim vai esparramando esses ovos por todas as plantas, né? A forma adulta desse inseto é uma borboleta, também, mesma característica da espécie anterior, e vai medir de 2,5 a 3 centímetros, ela é um pouco menor que a anterior. E 5 a 7 centímetros de envergadura. Então, quanto a envergadura de uma ponta da asa, na outra ela é maior, mas quanto ao comprimento, ela é um pouco menor. As asas são alaranjadas, com manchas negras esparsas e irregulares nas margens e no seu interior. A oviposição é realizada de forma isolada na face abaxial, quer dizer, na região ventral, parte inferior da folha, face inferior da folha. Ou nos ramos também, então ela pode fazer a postura tanto na flor quanto no ramo. Quando eclodem, né, as lagartas têm cor branco, pardacenta,
sendo que no final tornam-se amarelas escuras. Possui 2 faixas laterais marrons, a gente já vai ver, vou mostrar a foto. Corpo recoberto por espinhos pretos, e são grandes, bem maiores que da Dione Juno Juno, e tem cabeça bem escura, e vivem isolado uma das outras, então não tem hábito gregário. Então essa aqui é a foto da lagarta, olha o tamanho dos espinhos. E tem essa faixa dorsal e faixa lateral também, no sentido longitudinal. Então, já é possível separar as duas, porque essa aqui é uma coloração um pouco mais clara, a outra é praticamente preta, e essa aqui é uma coloração mais ou menos marrom. Qual o hospedeiro dessa praga? Então, o hospedeiro é o mesmo, igual ao da anterior, o hospedeiro é maracujá. Então, eu posso dizer que essa praga é uma praga o quê? Se ela só tem um hospedeiro, ela é monófaga. Se ela tivesse vários hospedeiros, eu chamaria ela de polífaga. Tá? Então, o hospedeiro é o maracujá, Dione Juno Juno, o hospedeiro, maracujá. Então, é uma praga que ao longo dos anos, ou da evolução dela, ela evoluiu para ter como único alimento o maracujá. A vantagem é que aqui no Brasil nós temos o maracujá cultivado e o maracujá silvestre. Então o alimento tem a vantagem, né? Quais são os danos causados por essas pragas? São decorrentes da desfolha das plantas, é o principal, comprometendo a produtividade e o teor de suco nos frutos. Então, além de reduzir a quantidade de frutos, eu posso reduzir o tamanho, consequentemente, o teor de suco nesses frutos. Causa danos em caso de elevada densidade populacional. Então, em altas populações pode causar danos drásticos, né? Então, a gente já tinha visto, né? O dano é causado nas folhas, né? Com consequência a produtividade. E qual o controle dessa praga? Dessas duas pragas? Em pequenos cultivos, recomenda-se a catação manual dos ovos e das lagartas. Em pequenos cultivos, catação de ovos. Quando eu falo da Dione Juno Juno, isso é o mais eficiente. Por quê? Elas têm o hábito de colocar os ovos de forma gregária, os ovos todos juntos. Se eu arranco uma folha com a quantidade de ovos, eu vou reduzir a população. Mas a Graulis vanillae tem a característica de quê? De colocar ovos isolados. E aí fica difícil, né, para eu fazer esse tipo de controle mediante a coleta de ovos, tá? Porque elas vão estar esparramadas na cultura. Eu posso fazer a utilização do famoso Bacillus thuringiensis. Aqui a gente tem uma variação desse bacillus, uma cepa, chamada Courstac, né? Eu não sei, não conheço essa variação aqui, mas nós temos várias, né, variações do Bacillus thuringiensis que podem ser utilizados, né? Quando eu falo de Bacillus thuringiensis, é o mesmo BT que é incorporado às plantas, né? O milho, soja e outros, algodão e outras culturas, né? Serve para controlar todos os tipos de lagarto, essa bactéria. Se eu aplicar a bactéria também, eu encontro isso em casas comerciais e eu posso fazer a aplicação, beleza também. Nesse caso, o maracujá eu tenho que fazer a aplicação porque eu não tenho maracujá aqui, maracujá transgênico, né? Então eu faço a aplicação dessa bactéria. E as lagartas que morrem devido à ação dessa bactéria, eu posso coletar, posso macerar e fazer aplicações com o material que eu vou ter na própria propriedade, né? Além disso, pessoal, eu posso fazer uso de baculovírus, só que, presta bem atenção, baculovírus, ele é específico, então você já olha o nome aqui, para Graulis vanillae eu não tenho, eu só tenho baculovírus para controlar Dione Juno Juno. Então, baculovírus Dione significa que só serve para controlar essa espécie. Então, antes de fazer a aplicação, eu tenho que ter certeza que é essa espécie que está causando dano na minha cultura, ou seja, aquele indivíduo que coloca os ovos tudo agrupado, que as lagartas são pretas, tem pequenos espinhos. Aplicando-se nesse caso 80 lagartas infectadas por hectares em pulverização.
Ou seja, eu posso ter o produto comercial, eu posso catar a lagarta morta na própria área de cultivo e fazer a aplicação. Macero, depois eu vou coar e em seguida colocar água, um espalhante adesivo e fazer a aplicação. Tá? Então, 80 lagartas por hectare. Eu vejo mais quanto que eu preciso de água para ter cobertura de 1 hectare. Outra estratégia de controle é a liberação de vespinha, tricograma, que parasita ovos. Essa vespinha, pessoal, é utilizada para várias culturas. Então, ela não é específica para uma única espécie. Elas parasitam ovos. Então, se parasitar os ovos, se eu libero no campo, claro que para a gente aqui tem um problema meio complicado, porque hoje onde a gente tem laboratórios para a produção de micro-organismos, de vespinhas, para fazer o controle de insetos, a gente só vai ter, por exemplo, São Paulo, só nos estados onde você tem cana-de-açúcar, você tem citros, você tem outras áreas, e que para quem instala um laboratório de controle biológico, a logística fica muito mais fácil para eles. Para a gente que fica, por exemplo, muito distante, fica difícil a gente adquirir essas vespas para fazer a aplicação. Mas é uma possibilidade, né? A utilização de vespinha para redução populacional. Bem, pessoal, nesse vídeo era só isso. Nos próximos vídeos a gente continuará falando sobre a cultura do maracujazeiro. Eu só queria pedir desculpa aos contratempos, né? Eu tive problema com a questão do computador e agora ele estava meio que travando os slides, né? Mas já voltou ao normal. Eu queria agradecer e até o próximo vídeo.